De repente, Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? na sua alcova, Sim, ouvindo perfeitamente. Aqui é a Luciane. agora em pleno lembrete. A rainha assustou-se e ofereceu ao homem todas as riquezas do reino, menos o seu filho. Vânia, Mas o você homem está com o disse, seu mic aberto. A gente está ouvindo você falar. Obrigada. Gente, eu abrir a sala, vamos esperar a galera entrar. Tem bastante gente que se inscreveu, então o Augusto Marinho deve estar entrando já já para falar com vocês, tá bom? que é uma entidade da categoria teatral, né, que vem articulando os teatros independentes, teatros de rua, e os produtores independentes já há algum tempo. Está com eco. Ô, Lu, Marinho, você tá com... Não, é você que tá com eco, Marinho. Você tá com dois Zooms abertos aí? não, acho que não. Só se eu viajei aqui na maionese. O Eu meu tá tentei abrir dando tantas eco, vezes que pode... pessoal? Tá dando eco também o meu? Então é só o teu, Marinho. Não, no meu não tá, não. Não, Meu tá... também não. Agora está dando Tudo eco? certo. E agora? Agora? Tá Tudo ótimo. certo. Agora tá bom, Marinho. Tá, vou seguir então, tá bom. Então, assim, eu sou Augusto Marinho, presidente da Rede de Teatros Independentes, que é uma entidade, né, que fundada em 2015 para defender, articular os teatros independentes, os teatros de rua e também os produtores independentes. Né? Vocês já conhecem a rede, muitos de vocês, né? E quem não conhece, por favor, quiser conhecer, nós temos uma página no Instagram, uma página no Facebook. Depois, quem puder nos adicionar lá nas redes sociais e seguir a rede, a gente agradece imensamente. Tem um áudio ligado aí, só alguém está com o áudio aberto aí. Espera aí. Só um segundo. Oh, Tem alguém que está chamado como M, que tem alguém que está com o mic aberto.
Pessoal, o N está vazando Edital som para aí. criança. Tá aberto. Acho bom, Marinho, orientar as pessoas aí para deixarem o microfone fechado, né? Sim. Mostrar para ele que talvez tenha alguém aí que não saiba, né? O microfone à esquerda aí, né? Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche. É só clicar ali no mute, que tem o microfone na esquerda embaixo, lado de baixo na esquerda. Clica ali e fecha o microfone, por favor, tá? Para não vazar som. Bem, a gente vem fazendo pela rede um trabalho já há algum tempo. Alguns aqui de vocês já são nossos conhecidos, né? Foram alunos, nos encontramos, né, várias vezes, de exatamente ampliar a capacitação, a formação aos... O Silvia Brasil, está aberto o seu áudio aí. Silvia Brasil. Peraí. Obrigado. Então, de ampliar exatamente o acesso, né, aos editais públicos, aos fomentos, enfim. Nossa principal bandeira até hoje foi o Fomento ao Teatro, a gente fez vários workshops, e nessa última eleição para a Comissão de Fomento ao Teatro, a gente elegeu os 3 membros, que foram Zé Carlos Andrade, Rosana Caramache e Patrícia Oliveira, né, o que foi uma grande vitória da produção independente, né, teatral, e agora o fomento está sendo analisado, e o resultado deve sair no começo de julho. O Fomento ao Teatro é uma lei municipal de fomento ao teatro da cidade de São Paulo, tá? Então, só peguei esse gancho para mostrar assim, nós estamos ampliando isso, né? Já fizemos um outro workshop sobre os espaços culturais também, que foi aquele edital da prefeitura, recentemente, e agora estamos fazendo um workshop, que é uma primeira vez nossa, inclusive, nessa seara, né? Que são os editais do PROAC, tá? São 2 encontros que a gente está programando, hoje e quarta-feira que vem, dia 16. O tempo é muito curto, porque são muitos editais, né, e muitas questões. Se faltar tempo, gente, não se preocupem que nós vamos responder no grupo do WhatsApp com vocês, ou então vamos abrir algum horário extra para poder responder isso. Então, tenho certeza, aqui eu, Lu e Sartini, que ninguém vai ficar de fora, nem vai ficar com nenhuma dúvida, né? Vai ficar sem resposta, tá? A gente vai fazer a apresentação já. Eu queria, desde já, agradecer ao Sartini imensamente, né, pela participação. Sartini é um amigo querido, né? É um expert em teatro, né? Um homem de teatro de muitos e muitos anos, e gestor cultural, enfim, trabalhou em vários segmentos do teatro, né? E de outras áreas da cultura. E agora ele é membro da CAP, que é a Comissão de Análise de Projetos do PROAC ICMS, ou seja, do falecido PROAC ICMS, né? Aquele que existia, né? Que agora está com o PROAC direto, né? Esse PROAC que substituiu o PROAC direto, né? Falecido não, Marinho, adormecido. Adormecido, desculpa. Falecido não, adormecido, exatamente, boa correção. E o próprio Sartini depois vai comentar mais sobre isso, porque a expectativa de todo mundo é que o PROAC volte o ano que vem, né? Normalmente, como funcionava antes com o ICMS, tá? Mas aí eu deixo para o Sartini falar um pouco sobre isso e também, né? Se voltar, inclusive, a gente deve fazer uma conversa aí, um workshop exatamente só sobre o PROAC ICMS, tá bom? Hoje, e agradecer a Lu deve estar ocupada aí fazendo as coisinhas nossas, mas agradecer imensamente a Lu Ortiz, que fez a apresentação nossa aqui, que nós vamos passar agora, e organizou comigo esse workshop todo, essa divulgação e tal, ao Anderval da Comune, a Giovana, enfim, toda a equipe nossa do Teatro Comune e da rede de teatros, né? Agradecer também ao pessoal da rede, toda a equipe da rede, que está aí, né? E dizer o seguinte, muita gente perguntou para mim agora há pouco sobre essa questão do pagamento, né? Posso pagar depois, né? Gente, a gente abriu isso aqui, abriu a workshop, né? Para todo mundo, a gente quer que as pessoas participem, o mais importante é participar, é a gente poder fazer esse trabalho conjunto, né? E é claro, quem puder colaborar, né? Quem porventura, né, puder colaborar, é muito bem-vinda essa colaboração, porque a rede de teatros hoje não tem nenhum tipo de recurso de manutenção. Então, esse recurso que nós estamos angariando através do workshop vai exatamente para manutenção, contador, advogado, enfim, custas, impostos da rede de teatros e produtores independentes, tá? Dando satisfação para vocês.
Quem puder colaborar, colabora, e com quanto puder também. Algumas pessoas falam assim, mas eu não posso agora, posso mês que vem. À vontade. Fique à vontade, eu acho que é importante. Quem quiser colaborar, a gente fica muito feliz, muito contente. E vários de vocês já colaboraram, já depositaram aí, via Pix, né, na rede, a contribuição, e eu agradeço, estou agradecendo, inclusive, nos grupos aí para vocês, tá? Bem, vamos lá, então. Eu vou passar, então, mais a nossa parte prática. Sartini, você gostaria de fazer uma introdução aí, por favor, sobre essa questão que eu falei? Bom, primeiro dar boa noite a todas e a todos, né? Agradecer aí a confiança, Marim, por esse convite. É sempre bom a gente poder contribuir com um pouco da experiência que fomos acumulando nos últimos anos, né? Como o Marim falou, bom, eu tenho uma história de gestor público na Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de muitos anos, na prefeitura também, onde eu fui diretor do departamento de teatro, no Museu da Língua Portuguesa, diretor durante 10 anos, e nos últimos anos eu venho me dedicando aos trabalhos da minha empresa, de consultoria, de curadoria, e tenho participado desde 2016 exatamente, de várias comissões de avaliação de projetos culturais, seja na prefeitura, no Prêmio Zé Renato, em fomento ao circo, como também no Estado, além dessa experiência de 2020, de 2020 e 2021, como membro da CAP, né, da Comissão de Avaliação de Projetos Culturais do PROAC. Espera um pouquinho só, Sartini. Murilinho, você pode fechar seu áudio, por favor? Pode seguir, Sartini. Pronto. Do PROAC ICMS, que depois a gente vai falar um pouco, como o Marim falou que ele estava falecido, eu diria que ele está adormecido, porque a expectativa é que ele volte o ano que vem, esperemos, né? Mas também como comissão de avaliação do PROAC Editais, né? Então, a minha contribuição é trazer um pouco também a visão da comissão de avaliação, né? Como é que a gente faz na hora de avaliar e que dicas eu posso dar para vocês que vão ser proponentes de projeto para facilitar a avaliação do projeto por parte da comissão. Lembrando sempre que as comissões são pessoas que têm muita afinidade, né, com aquela linguagem artística, com aquela temática, têm bastante experiência, mas as comissões sempre trabalham sobre uma certa pressão, né? Nós temos aí editais que são 400, 500 inscritos e você tem, às vezes, 20 dias para analisar todos esses projetos. Então, a minha contribuição um pouco é também de trazer esse olhar de alguém que vem fazendo parte de comissão de avaliação de projetos. Tá bom, gente? Espero que seja muito bom para todo mundo e que todo mundo emplaque os seus projetos. Pronto, Marim, vai lá. Continua. Só um segundo que eu estou só abrindo a apresentação aqui, gente. Me dá um minutinho só para eu abrir aqui, tá? Por que não vem aqui? O cara não perdoa. Oi, travou? Oi. Ô, Lu, eu vou pegar a apresentação anterior, tá? A hora que entrar outra, não chegou para mim. Marinha, te mandei por e-mail. Não chegou, não sei por quê. O e-mail está Vou te mandar travado, pelo não sei. WhatsApp, então. Tá, eu vou abrir a outra aqui, tá? Tá, espera só um minuto, por favor.
Alguém está com o áudio aberto, está dando eco. Que saco isso. Marim, você está com o mic aberto? Não, saca essa coisa de... Tá tudo travado, entendeu? Fiquem tranquilos, isso é normal, gente. A gente está aqui no aguardo tranquilamente, tá? Beleza, obrigada. Lu, desculpa a sugestão, mas por que você não compartilha a tela, já que você está com a apresentação e o Marinho está ali em cima? Porque eu preciso fazer outra coisa, gente. Desculpa. Eu sou o Severino da rede. Eu faço de tudo um pouco. Só um minutinho. Eu não... Quer disparar ela para mim, para o meu e-mail, eu compartilho minha tela? Só um minutinho, dá uns 2 minutinhos só para mim tentar resolver, tá, gente? Desculpa, mas... Ô, Lu, passa pelo Gmail para mim. Não sei por que não está entrando aqui no... Tá, Marinho. Tava que isso não abrisse. Tá, eu mandei no marinho@comune, você não recebeu, né? Não. Tá, vou mandar para o marinho.joséaugusto. O problema é que tinha chegado a outra tranquilo. Essa aqui não chegou. Não sei por quê. Acabei de mandar. Tá. Vê se chegou. Chegou. Acabou de chegar. Estou abrindo aqui. Tá, vou te colocar como host. E aí você vai ter que admitir o pessoal e fazer a apresentação, tá? Peraí. Deixa eu só abrir esse troço aqui. Tentando abrir. Vê se tu consegue abrir, senão eu vou abrir aqui, Marinho. Essa aqui é outra, peraí. Abri. Aqui acho que eu já abri. Tá, vou te colocar como host. E você tem que lembrar que você precisa admitir o pessoal, tá? Que tem gente entrando ainda. Ah, ok. Ó, pode jogar na tela aí. Vai no Acho que é chat. possível você ter um co-host. Aí ambos podem admitir enquanto um está ocupado. Desculpa, mas eu acho que é possível isso. Não aparece essa opção, mas eu não sei o que aconteceu, mas só pode ter um host. Um host. Então, tá. Você consegue aí, Marinho? Share. Estou tentando aqui, peraí. Share, isso. E aí, o som, né? Põe o som. Né? Não, o som não precisa. Não, seu som não é vídeo. Eu clico... Peraí, deixa eu só ver qual que é, que tem duas abertas. Você abriu a apresentação, Marinho? Abri. Então, no share, você abre a tela da apresentação. É que como eu tinha... Me coloca como host de novo, eu abro a apresentação aqui, Marinho. Peraí, Luciano. Agora eu abri, consegui abrir. É que tinha duas abertas, a antiga estava aberta. Por isso.
Pronto, agora foi. Estou meio lerdo nisso, mas eu resolvo aqui. Pessoal, deixe os áudios, os mics de vocês desligados, por favor. Vai no modo apresentação, lá embaixo no PowerPoint. Apresentação slide. Não. Lá embaixo, na parte inferior. Isso. Abre o teu mic, Mari. Tá, perfeito. Agora Abri. Tá. Tá. Bom, vamos lá então. Então, gente, a gente vai falar aqui sobre, vocês estão vendo aí, o PROAC Expresso 2021, né? Nós vamos falar aqui sobre... Gente, vamos desligar os microfones só aí. Aí era melhor, tá vendo? Por aqui mesmo. Começando. Ainda que você programa, você não está se atrasando tanto. Ainda bem que eu fiz os dois, senão eu podia me dar mal, tá vendo? Ali Deus lembra. Olha lá, mas ó, vai entrar lá de novo. Vamos ver se vai dar o som lá. Ó. Gente, por favor, desligue os mics, por favor. Sim, vamos desligar o microfone, gente, por favor. Mas eu só... Dá para você gerenciar o microfone daí, Lu, Não, por favor? é você que está gerenciando tudo, Marinho. Tá, ok. Bom, então vamos começar aqui. Bom, nós vamos falar aqui dos editais hoje só do PROAC Expresso, tá? 2021, que é esse PROAC dos editais 37, 38, 39 e 40, tá bom? É PROAC Expresso que é esse PROAC, direto. Direto, isso. Que substituiu, neste ano, excepcionalmente, o PROAC ICMS, tá certo? A verba desse edital é de 100 milhões, né, para todos os editais, tá? E nós vamos falar desses módulos aqui, tá? Semana que vem trataremos dos outros. Então, vamos lá. PROAC Expresso Direto, 2021, né, Direto módulo 1 e Editais Lab módulo 2, tá bom? Vamos lá. Aqui muda. Por que não muda? Acontece alguma coisa aqui. Lu, tá ouvindo aí? Bom, mas estava normal. Mas já mudou de tela aqui, Marinho. É, só que eu não estou conseguindo, na Marinho, verdade. Marinho, me coloca como host. Deixa eu conduzir, vai? Para a gente poder dar... É melhor você conduzir, porque agora foi. Eu dei enter, mas não foi, não tinha ido. Pronto, vamos lá. Então, a rede, como a gente falou agora há pouco, né, é uma associação, né, é uma entidade formada por teatros e produtores independentes que surgiu em 2015. O conceito de independência está ligado diretamente ao modo de criação, produção, distribuição de obras de teatros de produtores independentes, bem como a ausência de qualquer vinculação com empresas privadas ou poder público. Ou seja, os teatros da rede independentes, né, os produtores, são aqueles que não têm um patrocínio, né, como se fosse o Itaú Cultural, né, um Santander, quer dizer, esses teatros, nós estamos falando desses teatros que são, em geral, de rua, né, e que estão ligados a esse conceito de independência, tá? Passando aqui para frente. Espera aí, que eu estou admitindo as pessoas aqui. Pronto. Então, nós aqui, os três que estamos aqui, Augusto Marim, né? Luciano Ortiz, que é gestora cultural, especialista em formatação de projetos, a Lei Rouanet, PROAC, PROMAC. O Sartini, gestor cultural também, membro da CAP, da Comissão de Avaliação de Projetos Culturais, do PROAC, da Secretaria de Estado da Cultura. E eu sou ator, fui advogado já no passado, diretor, professor e presidente da rede e também diretor do Teatro Comune, de São Paulo. Vai. Aí, voltar. Deixa eu pular aqui. Marinho, deixa eu passar os slides lá. Passa então você, porque eu não sei por que isso aqui Tá, está... me coloca como host, então, por favor. Espera aí. New share. Como é que eu te ponho como host?
vai lá nos participantes, clica nos participantes lá embaixo, vai ali no Ciane, More. Se eu achar o negócio aqui. Participantes, lá embaixo. Na parte inferior. Isso. Achei você aqui. More, tá. Isso. Make host, tá. Foi. Beleza, vamos lá. Isso. Deixa eu achar agora aqui. Você estava aqui, né? Isso. Beleza? Nessa tela. Tá? Bem, o PROAC Expresso Direto, então, tem por finalidade financiar projetos culturais nos mesmos moldes do PROAC ICMS. Então, gente, vamos entender, né, conforme foi essa mudança, né, que aconteceu. O ICMS já existia há muitos anos, era inclusive um mecanismo muito eficiente, né, porque vinha patrocinando uma série de projetos importantes, inclusive gerando muito emprego, né, o PROAC ICMS era um grande gerador de emprego, inclusive muito maior como gerador de emprego que o PROAC Editais, né, que é a linha de editais do PROAC, tá? E nesse ano, então, aconteceu essa mudança por uma questão que a gente não sabe exatamente por quê, mas assim, deve ser orçamento, pandemia, a gente não sabe exatamente quais foram os motivos, né? Essa mudança foi meio de cima para baixo, ou seja, veio exatamente do governo, né, central, lá do governo do Estado Central, né, e não passou, vamos dizer, pela Secretaria de Cultura exclusivamente, tá? Mas, enfim, esse PROAC Direto Expresso, ele tende, então, a ser uma continuidade do ICMS. Qual a diferença? Que as pessoas vão receber o dinheiro direto do Estado e não mais pelo patrocínio de uma empresa, certo? Então, no PROAC ICMS, a empresa, você ia lá, aprovava o projeto, abria para captação, né? A empresa ia lá, eu dou 50 mil para o seu projeto. Então, a empresa destinava esse dinheiro ao projeto e esse dinheiro, então, vinha para sua conta para você poder utilizar esse dinheiro. Agora, não vai ter esse recurso da empresa, né? E o governo está colocando, né, nessa dotação direta, 100 milhões de reais para todos esses editais. Serão, então, 4 linhas de editais. Pode ir, Lu? Pode passar. Isso. Então, o objetivo deste concurso, né? Nós estamos falando aqui do 37, que é o primeiro deles, né? O primeiro do PROAC Direto, fomento direto a projetos culturais aprovados no PROAC Expresso ICMS em 2019. Então, o 37, o edital 37, é exclusivo para quem foi aprovado no PROAC ICMS no ano de 2020 e 2019. Tá claro? Então, esse edital tem finalidade de apoiar financeiramente os projetos que foram aprovados em 2019, provenientes do incentivo fiscal, que é essa lei aí, artigo 6º da Lei Estadual 12.268, tá? Nas condições especiais de concurso, em linhas, valores e condições, incluindo o atendimento àqueles projetos que possuem em curso a sua atividade formal interrompida, em decorrência da pandemia, tá certo? Então, o foco desse 37 é quem já está aprovado no PROAC ICMS de 19 ou 20. Pode passar? 1.2, o prazo para a realização de todas as ações do projeto é de 24 meses a contar da data de depósito do aporte, tá certo? Então, quando saiu de... Sempre, gente, sempre vocês vão contar o prazo de execução dos projetos a partir da entrada do recurso, tá? Então, quando vocês fazem um cronograma, por exemplo, de desembolso, um cronograma de atividades, coloquem mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, mês 10, mês 12, tá? Para evitar vocês colocarem agosto, setembro, outubro, porque você não sabe se vai ser em agosto mesmo, né? Ou outubro, ou fevereiro. Então, coloca sempre mês 1, mês 2, mês 5, mês 10, tá? Vocês têm 24 meses, ou seja, 2 anos para fazer o projeto, a partir do dinheiro entrar na conta. Pode passar? Vou fazer a apresentação geral aqui, daí a gente vai abrir para dúvidas depois, tá? A gente vai ter uma parte do Sartini que é específica de projeto, e eu vou falar
sobre os aspectos do edital. Então, as modalidades, eu vou correr aqui para vocês, né? Uma coisa importante, leiam os editais. Primeira coisa, quando você for fazer o edital, leia bem o edital, anote, marque em amarelo, entendeu? Assim, tenho dúvida, acho que isso aqui é isso aqui. Então, não sei direito se é ou se não é. Marca e pergunta para a gente, entendeu? Para quem puder responder, mas, sabe, não fique com dúvidas em relação ao edital. Não fica assim, eu acho que é isso. Não, tenha certeza, né? Então, a leitura do edital, uma leitura minuciosa, detalhada, é muito importante. O primeiro passo para encarar o edital é esse. Então, modalidades, vamos lá. 1, artes plásticas, visuais e design. 2, audiovisual. Inclui cinema, conteúdo de rádio, TV, internet, games, realidade estendida e vídeo. 3, o circo. 4, conhecimento, biblioteca, arquivos, centros culturais, seminários, cursos, literatura, incentivo à leitura. 5, cultura popular, tudo nessa área, nesse campo, caiçara, indígena, quilombola, urbana, negra, LGBTQIA+. 6, a dança. 7, eventos carnavalescos e escolas de samba, exceto os blocos, né, e eventos. Modalidade 8, festivais, mostras, mercados e eventos culturais. Aí também entra seminários, né, encontros, né, encontros de trocas artísticas, técnicas, seminários, um eventual congresso de teatro, um seminário, né? Acho que é no 8 e no 9. 9, formação, capacitação, estudos e pesquisas. Então, aí também entra essa parte de seminário e debates, né? 10, música clássica, música popular e ópera. 11, patrimônio cultural e artístico, material e imaterial, acervos de museus, tudo mais. 12, planos anuais de instituições culturais sem fins lucrativos, com atividades de caráter contínuo para pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Então, planos anuais é quando você faz um plano de uma previsão, de uma manutenção daquela entidade por um ano, né, por exemplo, ou 2 anos. Mas só podem ser entidades sem fins lucrativos, tá? Ou seja, tem que ser uma ONG, tem que ser uma associação, uma fundação, um instituto, ele tem que ser sem fins lucrativos, né? E atividades de caráter contínuo, ou seja, continuado, né? Você tem que fazer um plano com essas atividades de caráter continuado. Isso é mais para uma instituição, um teatro, né, um centro cultural, né, que se encaixa nessa modalidade 12. 13, projetos especiais, primeiras obras, experimentações, publicações. 14, teatro. Podemos ir? Isso. Os valores, gente, que vocês vão ter disponibilizados por faixas. Edital 37. Pode ir? Então, o primeiro valor é 125 mil para pessoas físicas. B, 250 mil para projetos de pessoas jurídicas, exceto planos anuais de instituições culturais que realizam atividades de caráter contínuo. Foi o que eu falei agora, né? Ou seja, essas instituições de caráter contínuo e planos anuais, C, vai lá, tá aí. Essas instituições, então, entram na categoria C, né? Aquelas, vamos dizer, um teatro, um centro cultural, né? Uma casa de cultura, né? Um lugar que tem atividades constantes, contínuas, né? Por um ano, por 2 anos, né? Então, elas podem propor isso, né? Tem que demonstrar, lógico, provar, comprovar que, de fato, essas atividades, né, acontecem já, né? Existe uma continuidade, uma manutenção dessas atividades com frequência, então elas vão entrar nessa categoria C, né, de até 500 mil reais pelo projeto. Então, a primeira, até 125 mil, a pessoa física, B, pessoa jurídica, todas elas, empresas, tudo está aí, até 250 mil, e C, planos anuais, até 500 mil. Seguimos. Importante, aí um destaque. Os projetos que foram aprovados no PROAC e Expresso ICMS, nos exercícios de 20 e 19, e que captaram parcialmente os recursos, não receberão valores que, somados, ultrapassem o valor total da proposta aprovada pela Comissão de Análise de Projetos, no caso, a CAP, tá? Então, que captaram parcialmente os recursos, quem captou parcialmente, sei lá,
eu captei, por exemplo, eu tinha 120 mil no meu projeto, eu captei 50. Eu só posso receber 70 deste edital aqui, tá? Ou seja, tá claro? Ou seja, você vai receber a diferença daquilo que você captou. Pode ir. Tendo em vista tratar-se de edital realizado com recursos estaduais, o proponente deverá usar o recurso recebido deste edital preferencialmente para despesas realizadas no Estado de São Paulo, certo? Ou seja, as atividades do projeto, né, e as despesas, as contas que você for pagar, as despesas, as pessoas que você vai contratar, devem estar no Estado de São Paulo. Eu posso contratar um palestrante, um ator de um outro estado? Pode, não há problema, um festival, no caso do festival principalmente, pode, até se esse festival for nacional, sem problema, mas ele vai ser realizado numa cidade, num teatro, num centro cultural do estado de São Paulo, né? Capital ou interior, tá bom? Seguimos. Aí uma interrogação que a Lu colocou, que são coisas interessantes. Definições. Projeto. Bom, gente, eu acho que todo mundo que está conversando com a gente aqui, mais ou menos, sabe, né, tem uma noção a respeito do que seja um projeto cultural, um projeto teatral, um projeto de música, um projeto de artes plásticas, né? É a formalização da proposta de ação cultural que o proponente apresenta através de informações e documentos à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, conforme item 6.1 do edital. Então, é a definição exatamente do que é o projeto. O projeto é o texto escrito, né? Mais as planilhas, mais os cronogramas de desembolso, orçamento, ou seja, é o conjunto de informações, né, que você apresenta para solicitar um recurso público. Eu faço um projeto, exatamente uma proposta, né? Um projeto é uma proposta para poder solicitar aquele recurso público, né? E essa proposta vai ser analisada por uma comissão, a gente vai falar da comissão daqui a pouco para vocês, uma comissão... Alô? Oi, tá? Alguém está falando aí? É alguém chamada Gabriela. Tá. Bem, ok? Então, a comissão vai avaliar e a comissão, então, vai escolher, né, de todos os projetos apresentados, aqueles que ela considera, vamos dizer, mais adequados, né, que tem mais pontuação, que tem mais, enfim, que tem mais importância, interesse público, sociocultural e cultural, enfim. Aí são os critérios que a gente vai ver depois, tá? B, modalidade. É o segmento ou área cultural de escolha do proponente para inscrição do edital. Então, se eu sou de teatro, eu vou escolher teatro, dança, se eu sou da dança, música, se eu sou da música, ou uma, vamos dizer, uma área talvez híbrida, né? Se eu tenho uma relação com mais de uma coisa, pode ser que eu faça um projeto em outra área, né? Eu posso inscrever, de repente, em outra área. Mas, em geral, a área é aquele segmento que eu trabalho, que eu já desenvolvo minha pesquisa, meu trabalho, etc. C, projetos culturais aprovados no PROAC Expresso ICMS em 2020 e 2019. Então, o que são eles? São os projetos cuja publicação da aprovação pela Comissão de Análise de Projetos, a CAP, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, tem ocorrido nos exercícios, ou seja, nos anos de 20 e 19, e que tenham ou não recursos comprovadamente captados de forma parcial, provenientes do incentivo fiscal, que trata o artigo 12.268, o artigo 6º, perdão, da Lei 12.268 de 2006, certo? Ou seja, são aqueles projetos que foram publicados, foram aprovados e publicados em Diário Oficial no ano de 20 e 19, e tenham ou não captado parcialmente, tá? Pode ter captação ou não. Marinho, deixa eu só fazer aqui, abrir um parênteses, desculpe interromper. Veja, quando fala aqui no ano de 19 e 20, ele situa como a publicação no ano de 19 e 20. Por quê? Pode ter algum projeto que tenha sido, por exemplo, aprovado no ano de 2020, não sei se eu estou falando em hipótese, ele foi aprovado em dezembro de 2020, mas a publicação no Diário Oficial se deu no ano de 2021. Este não pode concorrer neste edital, tá certo? Então, são aqueles cuja publicação
de aprovação do projeto se deu no ano de 2019 e 2020 no Diário Oficial. Só para esclarecer isso, tá? Perfeito, Serginho. Obrigado, viu? Acho que é bom pontuar mesmo. Bom, B, a contrapartida. Esse é aquele famoso fantasma, né? A contrapartida é uma coisa assim misteriosa, que nem muita gente fala assim, mas o que é contrapartida? É isso, é aquilo? É simples. São a ação ou as ações que o proponente deverá realizar em retribuição pelo financiamento do seu projeto com recursos públicos, certo? Ou seja, o que pode ser contrapartida em geral? O ingresso mais barato. Meu ingresso é R$40, eu estou dando, né? Meu ingresso normal é de R$40, R$50, né? Que eu cobro. No projeto eu vou colocar R$20, R$10, entendeu? Ou seja, um ingresso popular, um ingresso simbólico, exatamente porque eu já tenho recurso público, então eu já tenho uma boa parte das minhas despesas pagas pelo recurso público e eu posso, então, dar um ingresso bem mais barato, porque, de certa forma, esse ingresso já está subsidiado, né, pelo menos parcialmente. Outra contrapartida, realizar atividades gratuitas. Por exemplo, alguns espetáculos gratuitos, ou dar ingressos gratuitos para escolas, né? A gente faz na rede, o Sartini, inclusive, é um entusiasta desse projeto nosso, que é o projeto de formação de espectadores. Nós fizemos um módulo, um piloto, em 2017, desse projeto, que foi um sucesso em vários teatros de São Paulo, que é exatamente o trabalho de trazer os jovens, né, das escolas públicas do município e do estado para os teatros, para os centros culturais, para assistir espetáculos e depois debater esses espetáculos com os coordenadores do projeto e com a equipe do espetáculo, né? É uma forma de você não apenas assistir um espetáculo diferente, de forma crítica, bacana, como também você aprender um pouco sobre como é que aquele trabalho foi feito, produzido, né? Que teatro é aquele, né? Que equipe é aquela de pessoas, como é que aquelas pessoas trabalham, né? Qual é a pesquisa deles, enfim, os alunos, os jovens adoram isso, né? E acho que é um dos projetos mais importantes para ligar a cultura com a educação e vice-versa, tá? Então, dá, por exemplo, espetáculos gratuitos, né? Fazer uma pré-estreia gratuita, fazer algumas apresentações gratuitas, isso também é contrapartida. Por exemplo, fazer uma oficina gratuita, uma palestra, um seminário, também é uma contrapartida, tá? O proponente. Quem é o tal do proponente, gente? Proponentes são todos vocês, desde que sejam vocês na condição de pessoa física ou jurídica, né? O que é pessoa jurídica? Pessoa jurídica é a sua empresa, né? É aquela pessoa que se constitui através de um CNPJ. E física, aquela pessoa que se constitui através de um CPF, tá claro? Então, quem tem CNPJ, em geral, é uma pessoa jurídica. Acontece um problema na MEI aí, por exemplo, que a MEI tem CNPJ, mas ela é um meio pessoa jurídica, meio física, tá? Então, a MEI é um caso um pouco à parte. Em todo caso, proponente é a pessoa jurídica ou física que assume a responsabilidade legal junto à Secretaria da Cultura do Estado, né, pelo projeto, ou seja, pela inscrição, execução e conclusão e prestação de conta. Não está aqui, mas isso é muito importante, que é uma das partes mais complicadas, mais complexas de projetos, às vezes, é a prestação de contas, né? Ou seja, como é que a gente depois entrega ao Estado a comprovação de que o projeto existiu, foi bem feito, foi bem realizado, né? E que as contas todas estão em ordem, eu paguei tudo corretamente, tudo de acordo como manda a lei e o edital, tá certo? Lu, podemos. Ô, Lu, oi. Oi, Marinho, o F. Eita, acho que ele caiu. Marinho? Ou eu caí? Caiu aí, cortou. Tá. Hoje a internet está... Gente, desculpa, a internet hoje está particularmente difícil, eu não sei por quê. Pronto. Tá ruim O aqui. F.
Ah, o F, perfeito. Você colocou agora. Tá bom. Vamos lá. Então, o F é a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O que a Secretaria é? Né? O órgão do Estado que representa a pasta da cultura e da economia criativa é denominado nesse edital simplesmente como secretaria, tá? Ou seja, é a secretaria que cuida, que vai organizar, fiscalizar todos esses procedimentos e todos os editais que estão sendo lançados, tá bom? Tá bom. Podemos. Bom, o 4, item 4 da participação, ou seja, de quem pode participar deste edital. Vamos ver lá. Então, como a gente falou agora há pouquinho, pessoa jurídica, né? Como a gente definiu a pessoa jurídica já, que são as empresas, ou seja, quem tem CNPJ, com sede no estado de São Paulo há pelo menos 2 anos, há mais de 2 anos, né? A contar do último dia do período de inscrições, cuja área de atuação seja compatível com a disposta no edital. Ou seja, né, de alguma maneira, essa empresa que existe, ela, vamos dizer, eu estou fazendo um edital de teatro, é importante que essa empresa ou seja uma empresa de teatro, de produção teatral, ou pelo menos tenha alguma vinculação, alguma ligação, né, com o ensino, com o teatro, enfim, com algum trabalho ligado ao teatro ou artes cênicas, né, que é a área do teatro, tá bom? Estão inclusos nesse grupo os microempreendedores individuais e as cooperativas e associações. O edital não está contemplando associação aí. A gente acha que é um erro isso, mas nós vamos verificar com o Estado a partir de amanhã, gente, nós vamos falar com a Secretaria, porque todos os editais até hoje, né, do PROAC, inclusive o ICMS, sempre contemplou as associações participarem com mais de um projeto. Não sei por que nessa edição aqui não foi contemplada a associação, tá? Então, nesse edital nós estamos falando agora de cooperativas e microempreendedores individuais. Mas a gente vai resolver isso e depois sanar essa dúvida para vocês, tá? Em caso de proponente microempreendedor individual, MEI, atividades compatíveis serão analisadas na atividade principal ou secundária do certificado de condição do microempreendedor individual. O proponente deverá comprovar em seu certificado CNAE compatível com o objeto. Ou seja, na MEI, eu tenho que estar com a minha atividade principal ou secundária, ser compatível com a finalidade do edital, tá? 2. Para projetos de audiovisual, projetos de cinema, os proponentes, pessoa jurídica, deverão comprovar o registro na Ancine, que é o órgão, né, é a Agência Nacional de Cinema, ligada ao governo federal. Podemos ir? Pessoa física, maior de 18 anos, no momento da inscrição, que comprove domicílio há pelo menos 2 anos no estado de São Paulo, a contar do último dia do período de inscrições. Não tem muita dúvida aí, né? Acho que tá simples, né? E as cooperativas, a gente inclui associações aí, gente, mas a gente vai conferir isso e responder a vocês, tá? De qualquer forma, as cooperativas, que são proponentes pessoas jurídicas, deverão também apresentar atestado de que o cooperado inscrito interveniente anuente possui vínculo com a cooperativa, atender o artigo 1º e 2º do Decreto Estadual 55938 e atender ao artigo 107 da Lei Federal, que dispõe sobre o registro da cooperativa perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras. São normas de cooperativas, de cooperativismo mesmo, tá? Então, isso são normas ligadas às cooperativas. Podemos passar? Então, só para vocês entenderem, assim, quando eu faço um projeto para uma cooperativa ou associação, eu apenas me filio a essa entidade. No caso da rede, por exemplo, a Rede de Teatros é uma associação que pode propor projetos, certo? Então, a gente como proponente, vocês, por exemplo, que estão aqui fazendo esse workshop, quem não tem empresa pode eventualmente, né, procurar a rede e falar assim, eu gostaria de fazer um projeto pela Rede de Teatros, né? A rede ser o proponente deste projeto, por exemplo, né? Ou uma cooperativa. Então, eu vou entrar pela cooperativa, como filiado da cooperativa, e a cooperativa, então, vai me representar neste projeto, tá certo? Então, é um CNPJ que representa, né,
que representa aquela pessoa física que não tem uma empresa. Participação. A, cujo proponente seja servidor do Estado de São Paulo ou tenha sua composição societária. Isso aqui tem ligação com a cooperativa anterior, né? Pode passar. Ou tenha sua composição societária, servidor... Não, isso é quem não pode participar, Marinho. Tem um... Então, mas onde está que não pode? Desculpa, acho que foi... Eu pulou uma página, então. Não, da participação. Tem o... Mas falta alguma coisa, Lúcio, eu não estou... Cujo proponente... Marinho, tá vendo aqui o joinha? É que pode entrar. Sim, então, isso foi. E quem aí não pula pode... mas não, desculpa, faltou uma frase só. Não pode participar. Entendi. Não pode participar quem for proponente, seja quem como proponente seja servidor do governo do Estado de São Paulo ou tenha na sua composição societária servidor do governo, tá? Ou seja, quem for servidor ou tiver na empresa alguém ligado ao governo não pode participar, tá? A. B, cuja etapa ou fase já tenha sido executada por meio de recursos do Programa de Ação Cultural, PROAC, né? Edital SMS, lá, municípios ou quaisquer outros recursos da administração direta ou indireta do governo. Ou seja, eu não posso pedir um recurso novamente de uma coisa que já foi feita com outro recurso, certo? Se eu já fiz naquela etapa ou fase, vamos dizer, meu projeto tem 3 fases, eu fiz a fase 1, né? E falta a fase 2 e 3. A fase 1 eu não posso pedir, se eu já conseguir fazer a fase 1 com o ICMS, com o Lábio, com outro edital, eu não posso pedir de novo, entendeu? Eu tenho que pedir a fase 2 e fase 3, ou etapa 2 e 3, tá? C, apresentado de forma fragmentada ou parcelado por proponentes diferentes, conforme disposto no 28 do Decreto Estadual 54275, tá? Ou seja, são normas também, né, de fragmentação aí por proponentes diferentes, tá? Pode ir. O projeto. Bom, agora vamos entrar na parte de projeto propriamente dita, que já o Sartini vai falar para vocês mais sobre a criação, redação, né, composição, organização do projeto, aquilo que a gente chama o projeto mesmo, a proposta, né, que você vai fazer para o governo. Então, o projeto é importante destacar as ações do projeto aprovado no PROAC Expresso SMS, que serão realizadas a partir do recebimento do aporte deste recurso, incluindo o seguinte. Vamos lá? Isso. Então, destacar as ações do projeto aprovado no PROAC SMS, que serão realizadas, incluindo 1. Previsão das cidades que receberão as ações do projeto. Então, eu tenho que falar lá, eu vou, sei lá, vamos supor que eu vou fazer o projeto em São Paulo e vou fazer em mais 5 cidades do interior, né? Então, eu vou pôr lá São Paulo, capital, vou pôr Campinas, Santos, Piracicaba, Sorocaba e Rio Preto, sei lá, entendeu? Quando você for colocar, você tem que nomear as cidades, né, a previsão e o nome das cidades em que você vai realizar o projeto, tá? Depois você vai especificar um pouco como é que você vai realizar isso em cada cidade, lógico, né, em cada lugar. Gente, essa coisa de cidades é interessante o seguinte, nós temos em São Paulo um mapa administrativo das regiões de São Paulo. Não sei se todo mundo sabe disso, né? Nós temos o São Paulo é dividido em regiões administrativas. São várias regiões, tá? Eu aconselho vocês a, se for pegar as cidades de São Paulo, levem em conta essas regiões administrativas, ou seja, tentem pegar cidades de diferentes regiões administrativas. Isso também é uma forma de você criar uma pluralidade, uma diversidade de atuação em diferentes regiões administrativas do Estado, né? Porque se eu pegar muitas cidades de uma região só, eu estou contemplando demais aquela região, entende? Por exemplo, São Paulo e Grande São Paulo é uma região só, né? Está muito próximo, tá? Campinas, por exemplo, Piracicaba, Campinas, é tudo uma região só, né? Então,
eu pegar regiões diferentes é muito interessante. 2. Boa pergunta. Podemos, Érica, boa pergunta. Já já a gente pode responder isso aí? Certinho? Claro. Anota aí, ó. Quando o projeto for feito online, como resolver essa questão das cidades, Isso. né? Tá, perfeito. Bem, Lu também. Já já a gente responde a Obrigada. vocês, tá? Só para não parar muito no meio. 2, expectativa de público atendido, ou seja, algo bastante comum, né? Quer dizer, que quase sempre a gente tem que fazer nos editais. Em São Paulo, eu vou fazer no Teatro Comune, aqui na Consolação, né? E eu vou trabalhar e vou atender, sei lá, 3.000 pessoas em toda a temporada da minha peça ou do meu show, né? Nas cidades que eu for, eu vou fazer num teatro de, por exemplo, uma média de 500 lugares, 400 lugares, e vou atender, por exemplo, em cada apresentação, 500 pessoas. Se for uma peça só, né, por final de semana, ou se forem 2.000 pessoas. Então, eu tenho que colocar o público, a expectativa, a quantidade de público atendido. Tá? Tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu só... Alguém falou aqui. A Silvia perguntou aqui, sendo um evento com base na cidade de São Paulo e também fora do Brasil, pode? Não, nós estamos falando de São Paulo, Silvia, tá? São Paulo, estado, né? Ou seja, a base tem que ser no estado de São Paulo. Mas depois a gente pode entrar nisso com mais detalhes. 3, o cronograma completo, incluindo a demonstração das fases já concluídas e a previsão das ações vinculadas ao apoio financeiro previsto neste edital. Ou seja, eu faço um cronograma, posso descrever aquilo que já foi feito, né? Eu já ensaiei, eu já fiz isso com outra verba, e me falta fazer isso, isso, isso. Então, falta ensaiar de novo mais um pouco, falta estrear, falta fazer uma temporada, enfim, né? Faltam fazer tantos shows, faltam fazer tantas exposições, né? Enfim, aí cada área vai demandar um tipo de etapa, de fase diferente, tá bom? 4, orçamento detalhado. Isso é fundamental, é importantíssimo, gente. O orçamento tem um modelo que segue no edital. A gente da rede tem um modelo nosso aí, alguns modelos nossos, que a gente pode passar para vocês também como referência, tá? Ou seja, cuidado em orçamento, gente, para não colocar valores nem muito baixos, nem muito altos, né? Ou seja, ter um certo bom senso, né? Exatamente para... Peraí, está vazando o sonho. Um bom senso para você pagar as pessoas de forma justa, correta, né? Ou seja, nem pagar muito um produtor, por exemplo, que ganha 10 vezes mais que os atores ou que o diretor, né? Enfim, estou exemplificando, né? Dando um exemplo. Então, ter um certo cuidado no orçamento é muito importante. Então, o item 1, apresentação do orçamento detalhado, apontando o valor global, fontes externas, se houver, né? E quais despesas serão custeadas com os recursos deste edital. 2, em caso de compra de equipamento de qualquer natureza, deverá ser expressamente justificado o motivo da compra e o destino do equipamento adquirido após a conclusão do projeto. Ou seja, eu preciso comprar um projetor, né, um projetor de imagem, né, aqueles projetores, né? Ou eu tenho que comprar uma mesa de som, ou uma mesa de luz. Tudo bem, você pode comprar, mas você tem que justificar. Olha, é importante por isso, o valor é vantagem, porque se eu for fazer locação, vou gastar muito mais locação, essa mesa depois vai servir para isso, para isso, para isso. Você vai justificar a importância da aquisição daquele equipamento. Luz, refletor LED, né? Vou comprar vara de luz, enfim, vou comprar o que for necessário. E dizer também, olha, depois a gente vai doar isso para uma entidade, né? Para uma associação sem fins lucrativos, um instituto, para o governo, ou vamos usar, né? Por X tempos, porque vamos ter um uso disso para isso, mas tem que descrever isso, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui, estou nomeando aqui só para... Se o projeto conta a história do Rio de Janeiro, passando por cidade de São Paulo e finalizando na capital São Paulo, vale? Li Rodrigues, vale, claro que vale. Você pode propor sem problema, né? Desde que essa história tenha a ver com São Paulo e o projeto seja feito geograficamente em São Paulo, ou seja, na capital ou interior ou litoral. Que eu já falei acima, né? Pode passar, Lu, por favor. Bom, seguindo o 5, o currículo do proponente, né? Ou seja, você montar aquele currículo bonito, bacana, com fotos, com imagens, né? Tudo que vocês fizeram, os prêmios recebidos, né?
os festivais que você participou, né, enfim, um currículo bom, não precisa ser tão detalhado, mas um currículo bom, principalmente dos últimos anos de atuação, né? Os últimos 2, 3, 4 anos são os mais importantes, né? Porque você não vai falar assim, pega um currículo, eu vou falar de coisa de 20 anos atrás, né? Não resolve, ou 10 anos atrás. Tem que ser um currículo atualizado também, né? Claro que você pode ter coisas importantes há 5 anos atrás, mas é importantíssimo você ter um currículo que seja atual, né? O que você fez no ano passado, ou pelo menos o que você fez antes da pandemia começar, né? Porque depois da pandemia nós estamos tudo parados, né? E com os teatros fechados. Mas pelo menos um currículo que chegue até antes da pandemia aí com um certo vigor, tá? No caso de cooperativa, como a gente falou, né, deve-se apresentar apenas o currículo do cooperado ou do associado, no caso de associação, se for possível, que é responsável pelo projeto. Ou seja, eu não preciso trazer o currículo da cooperativa, eu trago o currículo daquele grupo ou da companhia que está se inscrevendo pela cooperativa ou por uma associação, se for possível. Tá claro? Depois a gente tira uma dúvida, mas eu não preciso colocar o currículo da cooperativa em si, mas sim do cooperado ou do associado, né, daquele grupo ou companhia. A ficha técnica com a relação dos participantes, incluindo identificação de CPF e a descrição das funções no projeto, né, das pessoas. Então, fulano é ator, fulano é diretor, cenógrafo, figurinista, maquiador, né, visagista, técnico, bilheteiro, né, musicista, contra-regra, sonorizador, enfim, no cinema tem um monte de coisa de bastidor, né? Enfim, o que for a função tem que colocar lá e o CPF da pessoa também, né? Então, na ficha técnica tem o nome, CPF e a função no projeto. O cunho mais detalhado com fotos é apenas do proponente ou de todos os componentes. Érica, eu acho assim, só respondendo rápido, é do grupo, ou seja, da companhia, né? Quer dizer, você pega o currículo da companhia que você está fazendo o trabalho. Ok. E também é interessante colocar o currículo de alguns proponentes. Não põe de todos. Ok. Põe só os mais importantes, né? Sei lá, dois atores, 3, o diretor. Estou falando de teatro, né? No caso do teatro, tá? Ok. Você coloca o da companhia, o do grupo da companhia, e também pode colocar. Mas aí das pessoas põe um breve currículo, sabe? 20 linhas, um currículo sucinto, tá? Obrigada, Marinho. Pode ser ilustrado com imagens, já acabei de falar, Jamir Lopes, pode sim, deve ser, deve ter imagens de trabalhos que vocês fizeram no currículo, né? Eu depois posso mandar um currículo nosso da Comune para vocês, eu ponho no grupo isso para vocês terem como base. Nós temos um currículo muito bem feito, que na verdade é um histórico nosso do Teatro Comune, do nosso Teatro da Consolação, e também do nosso grupo da Comune, do Teatro Comune, né? Então, depois eu mando um exemplo só para vocês verem um exemplo de um currículo bem ilustrado, com imagens, trabalho gráfico. É bem legal fazer um currículo bacana, tá? 8. O máximo ali do currículo, 20 linhas, vocês viram, né? Está ali 20 linhas. 8. Proposta de contrapartida é aquilo que eu falei, né? O que você vai propor como contrapartida. Então, eu vou oferecer tantos espetáculos e vou oferecer, sei lá, ingresso popular, né? A R$10, R$20. Eu vou oferecer algumas apresentações gratuitas, vou oferecer uma oficina grátis, uma palestra, uma aula, enfim. Aí eu posso oferecer tanto presencialmente como virtualmente atividades gratuitas. No virtual é muito difícil cobrar, né, na parte do Estado, então aí no virtual tem que ser gratuito mesmo, tá? Eu suponho, Sartini me ajuda depois essa coisa do virtual, mas eu acho que no virtual é gratuito, né? Não sei se o Sartini está me ouvindo. Não, eu estou ouvindo. Não, no edital não... Não fala nada, né? Não fala nada. Então, você pode também cobrar seguindo... Cobrar no virtual também. Também pode. Não tem problema nenhum. Até porque, só lembrando aqui, nós estamos falando desse PROAC direto, que ele está substituindo o PROAC Expresso ICMS, tá certo? E o objetivo do PROAC Expresso ICMS, um pouco diferente dos PROACs editais, é fazer também que as pessoas tenham lucro. Ninguém tem nada contra o lucro, tá certo? Claro, então, se você vai fazer uma apresentação online, uma exposição online, não há problema nenhum que ela seja cobrada, tá certo?
a questão aí vai ficar muito em cima também da contrapartida. Tudo bem, eu estou cobrando e qual contrapartida eu vou oferecer, mas não vejo problema nenhum que seja cobrado também. Tá? Perfeito, Sardini, ótimo, obrigado. Então, seguindo aí, proposta de contrapartida, está falado. 9, opção de cessão de direitos autorais conforme anexo 2, caso haja direito, ou declaração negativa de opção de direitos no anexo 3. São 2 anexos, gente, que vocês vão escolher. Se você tem cessão de direitos autorais, você preenche o 2, ou se você não tem, se é uma declaração negativa, não tem direitos autorais envolvidos, eu preencho o anexo 3, tá? Lembrando, eu vou preencher a declaração, e é importantíssimo, gente, vocês terem os direitos autorais, ou pelo menos uma carta do autor, ou da entidade que é responsável pelos direitos autorais daquela obra, de que você pode fazer aquilo, tá? Cuidado, porque tem gente que já fez projeto em edital, né? Confiando que tinha os direitos autorais da peça, da obra, e depois, quando ganhou, a pessoa não deu os direitos para esse grupo, e a pessoa perdeu o edital, tá? Então, sem os direitos autorais de uma peça, de uma obra, você não faz o projeto, tá? Então, você pode até ter um e-mail, uma carta de intenção, e depois você não precisa pagar, né? Você tem uma carta de que há intenção, né? Há uma pré-autorização, né? E depois, se você for aprovado, você, quando contratar com o Estado, você, então, compra os direitos autorais e paga. É um risco, mas dá para funcionar assim. Augusto, tá? Mas só cuidar. Eu tenho uma pergunta, Thaís Godoy aqui. Sim. Esses direitos autorais precisam ser do proponente, ou se a pessoa que possui os direitos autorais está no projeto, já contempla isso? Não, então, o direito autoral ele é inalienável, ou seja, é da pessoa que produz isso, ou seja, do autor, né, ou da pessoa que criou isso. Você tem direito autoral numa peça de teatro, por exemplo, você tem direito autoral do texto, né, em primeiro lugar, da direção e dos atores, né, porque é direito autoral e conexo, certo? Então, quem faz a peça também é detentor de direitos autorais, ainda mais quando é gravado, né? Aí mais ainda, tá? Então, assim, se o autor da peça, nesse seu caso, é um integrante do seu grupo, você vai dizer que tem direitos autorais, anexo 2, e dizer de quem são os direitos. E ele vai dar uma declaração liberando, né? E no orçamento você vai pôr um valor para ele. Né? Vou pagar R$3.000 pelos direitos do Joaquim, que faz parte do elenco, certo? Não há problema. O autor está no meio de vocês, sempre é mais simples, até mais fácil. Tá certo? Posso fazer uma outra perguntinha relacionada sobre direitos autorais? Pode. Que nós pretendemos fazer um encontro de orquestras e a gente não sabe o que cada orquestra que vai se inscrever ainda para o festival, ela vai apresentar. Como é que a gente procede? Bom, posso responder? Aí você está falando de ECAD, né? E então você faz uma previsão da arrecadação do ECAD. Isso você pode, inclusive, o ECAD tem várias maneiras de você negociar com ele. Você já faz uma previsão antecipada, mesmo antes de saber quais são as obras que vão ser apresentadas. Só para dar um exemplo aqui, não tem a ver com edital, mas é uma experiência própria. Quem conheceu o Museu da Língua Portuguesa lembra da quantidade, né, de músicas que tinham nos audiovisuais, em tudo. Tal. Então, o museu tinha um acordo com o ECAD e eu pagava um valor fixo para eles por mês, tá certo? Independente, tinha lá a relação de todas as músicas, de tudo que estava sendo executado no acervo do museu, e eu fechei um acordo com eles, sentei e negociei e pagava, agora não lembro quanto, mas nem era um valor tão absurdo. Então, nesse caso das orquestras, é você ter essa previsão de arrecadação do ECAD, e isso você pode, inclusive, já meio que negociar antes com o próprio ECAD, mesmo sem saber quais serão as obras executadas, tá? Pessoal, eu vou dar... E esse valor a gente pode previsionar na planilha?
esse valor deve ser previsionado na planilha, tá? É um pouco do que eu vou falar depois. Eu, como comissão como membro de comissões de avaliação, chama muito atenção quando você pega, por exemplo, um projeto musical. Então, vamos interpretar músicas do cancioneiro popular brasileiro, e você vai na planilha orçamentária e não tem previsão de ECAD. Então, esse projeto já está prejudicado pela sua viabilização, porque alguém vai cobrar esse ECAD. Então, tem que ter na... Perfeito, muito agradecido. Pessoal, eu vou dar uma sequência aqui, sabe por quê? Porque o pessoal, claro, com razão, está nos cobrando aqui que a gente responda ao final. Então, vai juntando as perguntas aí, tá? Aí o próprio Sartini vai falar mais sobre isso já, tá? Só para não parar muito aqui. Seguindo, 10. Termo de compromisso de participação assinado pelos principais participantes do projeto, conforme anexo 4, né? Ou declaração de não participação de terceiros no projeto, se não houver a participação, né, na ficha técnica. O que é isso, gente? Bom, vocês também acho que já conhecem, né? Todos os editais têm isso. Pede-se assim, quem está na ficha técnica, ou seja, quem você colocou na ficha técnica, quem você nomeou lá, lembra lá atrás, pôs lá o nome, o CPF, né, e indicou a função, você deve colocar, a pessoa deve assinar para você o termo, né, que pode ser um termo só com a assinatura de todo mundo junto, ou termos separados que você junta isso em PDF, tá? Então, cada um pode assinar separadamente um termo e você junta tudo isso num PDF só, né? E faz um PDF só com vários termos, tá? Ou faz um termo só com todo mundo assinando o mesmo papel, tanto faz. Mas é a anuência, ou seja, é o termo de anuência de que aquele ator, artista, produtor, técnico, ele está concordando em participar do projeto, tá certo? Não? Espera aqui. Voltou. A declaração de não participação tem a ver com terceiros no projeto, ou seja, de que não há terceiros, ou seja, outras pessoas de fora envolvidas, né? Esse depois a gente fala melhor sobre isso com mais calma, mas isso em geral não é o caso nosso aqui, tá? É bastante raro você ter a não participação de terceiros no projeto. Só quando você subcontrata uma outra empresa e outros de fora, tá? Informações, 11. Informações adicionais que o proponente julgar fundamentais, né, para o projeto, ou seja, depois você vai juntar outras informações na sequência, né? É importante isso, fazer um bom clipping, inclusive, tá? Um clipping, né, das suas realizações, né? Que você junta links de vídeo, links de matérias de jornal, de imprensa, críticas, né? Outras informações que você possa juntar para mostrar à comissão julgadora que você tem uma trajetória, uma carreira importante, uma continuidade, um trabalho consequente, né? E que você, então, merece ser contemplado, merece apoio para dar continuidade exatamente a esse trabalho que você vem desenvolvendo, certo? Então, outras informações a respeito de cenário, figurino, né, concepção de cena, encenação, aí você vai juntar, né, outras informações adicionais, tá bom? Pode ir? Podemos passar? Bem, critérios e notas para avaliação do projeto. Isso é muito importante, é bom a gente se ater a isso, né, em todos os editais. Eu acho que é um ponto que todo mundo deve sempre olhar e se ater a isso, e ver as notas, inclusive, né? Embora essas coisas sejam um pouco parecidas nos editais, né, do Estado, até do município, né, às vezes, mas é sempre importante a gente estar atento a isso. Então, por exemplo, o critério A, qualidade e relevância artística e cultural do projeto. Ou seja, talvez seja o critério dos mais importantes, né? Ou seja, a qualidade daquele resultado, daquele trabalho, daquele processo, né? Serão avaliadas a qualidade e a relevância do projeto, levando em conta a descrição do que se pretende realizar, o histórico e as informações artísticas apresentadas do produtor independente, do grupo, da companhia, né? Enfim, de quem está apresentando a proposta. A pontuação é de 0 a 7,5 pontos. O B, potencial de impacto cultural, econômico e na formação de público. Lembra que eu falei, gente, da importância da formação de público, né? Principalmente com escolas,
com jovens, né, com estudantes, com a terceira idade. Então, trabalhar com essas faixas, né, com locais da periferia, ou seja, com bairros de São Paulo, com cidades do interior, né, enfim, tudo isso é sempre relevante você levar em consideração, né, nessa questão da formação de público. A gente, inclusive, nesse projeto nosso, a gente costuma incluir quer dizer, fazia isso antes, né, quando existiam os teatros, né, abertos, a gente colocava o valor dos ônibus, né, sei lá, colocava 8, 10 ônibus para trazer os alunos da escola com os professores para assistir o espetáculo no teatro. Ou seja, assim você garantia, né, que aqueles alunos, de fato, né, alunos e professores, poderiam ter acesso e vir assistir a peça. Além de dar o ingresso gratuito, também colocava alguns ônibus para transporte dos alunos e professores. Então, o B serão avaliados o potencial de impacto do projeto na cena cultural, quantidade de pessoas empregadas e público estimado no estado de São Paulo. É, de novo, aquela expectativa de público que a gente falou agora há pouco. As notas são de 0 a 7,5 pontos. C, qualificação dos artistas e técnicos envolvidos. É importantíssimo isso, gente. Ou seja, a equipe que está fazendo o projeto. Quem é a equipe, né? Eu estou trabalhando aqui com um fulano que tem tal histórico, né? É um cara especialista nessa linguagem, bam, é um diretor super conceituado que fez, né? Não precisa ser um cara de mídia, pelo contrário, mas alguém que estuda, que pesquisa essa linguagem há muito tempo, que já fez um espetáculo sobre isso, né? Enfim, você vai destacar a qualificação dos artistas e técnicos do seu projeto. Então, a compatibilidade com as funções a serem desenvolvidas conforme a ficha técnica fornecida, tá? Então, é sempre bom você destacar, principalmente aqueles profissionais que têm um currículo mais importante, o diretor, o produtor, alguns atores, artistas mais importantes, né? O cenógrafo, o figurinista, etc. 0 a 7,5 pontos. D, compatibilidade orçamentária, viabilidade e adequação. Importantíssimo, gente. São avaliados os aspectos técnicos do projeto e a sua viabilidade de realização, considerando o valor total do projeto, o valor captado, se houver, a adequação ao objeto do edital, ou seja, a proposta feita, e a pertinência do cronograma e do orçamento apresentados, tá? Ou seja, cuidado para você, assim, se você pega seu projeto, sei lá, seu projeto está 200 mil, você está fazendo 20 apresentações por 200 mil, você divide isso, dá 10 mil cada uma. Então, é sempre uma conta importante de fazer. Você pegar o valor global do seu projeto e dividir pelo número de apresentações ou atividades que você está oferecendo. Para também, quem for ler seu projeto, falar assim, eles estão fazendo cada apresentação na faixa de 8, 10, 12 mil, né? O que é um valor, por exemplo, né, bastante justo, enfim, de mercado, etc. Estou pegando um exemplo assim. Né? Marinho, posso só aproveitar aqui, claro. Que era uma coisa que eu ia falar, mas que eu acho que é interessante também, porque às vezes nos deparamos com isso. Em projetos de formação, por exemplo, ou mesmo em projetos de apresentação de espetáculos, né? Você tem lá uma contrapartida, né? Então, eu vou oferecer X ingressos gratuitos para entidades para assistir meu espetáculo. A comissão julgadora, ou eu, pelo menos, que sou um pouco chato, né? Eu vou fazer as contas, né? Quanto custou o projeto? E aí eu chego à conclusão que aquele ingresso que você está doando lá, ele vai custar para o Estado, quer dizer, você está doando, mas você está doando porque você recebeu o dinheiro do Estado, né? Ele vai custar para o Estado R$650 para ver o seu espetáculo. Fala, opa, alguma coisa está errada, né? Então, sempre pensar também na atividade de formação. Vou oferecer 100 vagas aqui neste curso, tal. Aí eu pego o número de vagas e divido pelo valor total do projeto.